Quando você pensa na Alemanha, provavelmente pensa na bandeira deles. Não essa. O território deles. Também não essa. Aquela ali, isso. E provavelmente o idioma deles, alemão. Alemão é uma língua interessante porque tem variantes bem diferentes dependendo da região do país em que você está. Mas ainda mais interessante é o fato de que parte da Alemanha fala um idioma completamente diferente. Um eslavo chamado sorábio. Não é sérvio, é sorábio com O, embora os habitantes locais realmente se refiram à região como Sérbia. Acho que a ligação entre eles é a origem eslava comum na época das migrações eslavas. O sorábio é uma língua eslava falada por cerca de 30 mil pessoas no sul de Brandemburgo e no norte da Saxônia. Na verdade, são duas partes não totalmente conectadas. Os que estão em Brandemburgo falam o baixo sorábio, cerca de 3 mil a 5 mil pessoas com a maioria dos falantes, 25 mil falando o alto sorábio em Brandemburgo. Juntas, elas formam uma área conhecida como Sorábia, mas também como Lusácia, Luzica em sorábio, ou Lausitz em alemão. E o fato de ainda existir uma região de língua eslava dentro da Alemanha tem por trás uma história bastante interessante. Vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, entender por que a região fala sorábio, aprendendo sobre a história tanto da região quanto do povo que o fala. Depois, vamos aprender um pouco sobre a própria língua, como ela soa, como se compara com outras línguas eslavas e como ela sobreviveu até hoje. A região da Lusácia, que você também pode chamar de Sorábia, hoje está dividida entre a Alemanha e a Polônia. Ela se estende dos rios Bober e Kuisa no leste até os rios Pulsnitz e Schwarze Elster no oeste. Na Alemanha, como eu mencionei, ela inclui partes dos estados da Saxônia e de Brandemburgo, enquanto na Polônia inclui partes das voivodias da Baixa Silésia e de Lubuskia. Na verdade, a região sempre foi meio que dividida, mesmo antes de se formarem as duas ilhas linguísticas que vemos hoje. A Alta Lusácia era conhecida por ser a área montanhosa ao sul, enquanto a Baixa Lusácia era a parte plana ao norte. É um pouco confuso porque a parte alta fica abaixo da parte baixa em um mapa plano e normalmente associamos o norte com o para cima, mas enfim. A Lusácia foi inicialmente povoada por tribos celtas, depois várias outras chegaram. Por volta de 100 a.C., os germânicos semnones se estabeleceram nessa região. No final do século VI, uma tribo eslava chamada Lussacianos se estabeleceu ali de forma permanente. E a região que passou a ser conhecida como Lusácia, nomeada em homenagem a eles, foi estabelecida, enquanto os Milceni, outra tribo, se estabeleceram mais ao sul. O exônimo deles, o nome pelo qual os alemães os chamavam, era na verdade Wens, em referência a outra tribo eslava que se mudou para a região. A língua deles também foi chamada Wendish por um tempo. Em 963, os Lusacianos e outras tribos sórbias foram subjugados e colocados sob a jurisdição do marquês saxão Gero I dentro do Sacro Império Romano. Após a morte de Gero em 965, a jurisdição foi dividida, e o território da atual Baixa Lusácia foi incluído na recém-criada Marca Oriental Saxônica, enquanto a região de Milceni, na atual Alta Lusácia, foi incluída na Marca de Meissen. É interessante como a região já estava inicialmente dividida em duas partes, e isso realmente define o tom do que está por vir. Ao mesmo tempo, a Polônia estava se tornando uma força a ser levada em conta e começou a reivindicar essas terras sórbias. Com a morte do imperador do Sacro Império Romano, Otão III em 1002, a Lusácia foi perdida para o duque polonês Boleslao, primeiro conhecido como Bravo, que capturou os territórios tanto dos Lussacianos quanto dos Milcênios. Mas então os alemães a recuperaram em 1031. Isso mostra como o território estava constantemente indo e voltando entre as duas potências, uma eslava e a outra germânica. E após essa fase da história, houve 3 períodos significativos na região: domínio boêmio, domínio saxão e domínio prussiano. Vamos começar pelos boêmios, afinal eles vieram antes. Se você já criou conteúdo ou tentou fazer um vídeo, sabe quanto material é preciso para produzir algo interessante.
Uso uma ferramenta que oferece diversas opções para melhorar minhas histórias, visual e sonoramente. Essa ferramenta é a patrocinadora deste vídeo, Storyblocks. Com uma biblioteca de mais de 7 milhões de recursos de alta qualidade feitos por pessoas, o Storyblocks facilita encontrar o que preciso e mantém o processo simples e rápido. Como uma ferramenta criativa tudo em um, ela reúne vídeos, músicas, efeitos sonoros, modelos e muito mais, tudo em um só lugar. Assim, posso focar em contar a história sem alternar plataformas, já que eles oferecem ferramentas de IA para facilitar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração com som natural, e se você precisar de visuais personalizados, a IA deles. A edição de vídeo com tecnologia da Runway ajuda você a gerar e refinar cenas mais rápido, enquanto ainda mantém o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente no Premiere Pro e no After Effects com o plugin Storyblocks. Assim, o fluxo de trabalho segue rápido, simples e mais fácil de gerenciar. O Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma forma econômica de produzir vídeos bem acabados mais rápido. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. Devido a algum apoio em conflitos internos, Henrique IV da Alemanha concedeu a Alta Lusácia ao duque boêmio Vratislau II, que depois se tornou o rei da Boêmia, enquanto a Baixa Lusácia foi passada para o Margraviato de Brandemburgo. Por volta dessa época, em 1200, um grande número de alemães começou a chegar e se estabelecer na região. Isso fazia parte da chamada Ostsiedlung, a colonização do leste, uma onda de migrações medievais de alemães para áreas da Europa Oriental inicialmente povoadas por povos eslavos e bálticos, o que resultou em sua germanização. A chegada desses alemães à Lusácia impulsionou a economia da região e sua localização era, na verdade, bastante estratégica. Ela conectava os estados alemães no oeste, a Polônia no leste e a Boêmia no sul. Era um importante entroncamento comercial. Em 1367, eles realmente se reuniram novamente quando o governante de Brandemburgo, Otão V, vendeu a Lusácia inferior para Carlos IV. Carlos era tanto o rei da Boêmia quanto o imperador do Sacro Império Romano. Nesse momento, toda a Lusácia estava unida sob a coroa boêmia e alemã. E mais ou menos na mesma época também começou uma espécie de união local. As 6 principais cidades da região formaram o que ficou conhecido como a Liga Lusaciana. Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Lübau e Cital. Todas elas, aliás, tinham grandes brasões de armas. Eles fundaram essa aliança para proteger a paz e a ordem na região, que estava constantemente sendo atacada por criminosos e barões salteadores. Tecnicamente, ela durou séculos e foi a união de cidades mais longa da história alemã. O domínio boêmio durou alguns séculos, mas depois veio o domínio saxão. Não sei se os governantes ainda eram saxões. Eles talvez não fossem alemães devido ao processo de germanização citado, mas governavam a Saxônia. Após a Paz de Praga, de 1635, que meio que encerrou a Guerra dos 30 Anos, a Lusácia se tornou uma província do eleitorado da Saxônia. O eleitor saxão Augusto foi eleito rei da Polônia algumas décadas depois, em 1697, criando um limbo estranho, mas muito significativo para a região. Ela pertenceu ao Reino da Polônia e ao Sacro Império Romano Germânico. Acho que isso era, na verdade, comum para muitas regiões de fronteira do Império, devido à sua natureza descentralizada e ao fato de que os reinos vizinhos estavam mudando o tempo todo, com seus territórios também se alterando. A Lusácia ganhou importância, pois muitos nobres a usaram para conectar suas terras saxônicas aos territórios poloneses, ou vice-versa. Construíram 2 estradas principais entre Varsóvia e Dresden. É interessante porque, até hoje, você pode encontrar marcos de milha poloneses do século XVIII decorados com o brasão da comunidade polaco-lituana na região, que agora faz parte da Alemanha. Esse período também contribuiu para, de certa forma, cristalizar a identidade sorábia nesse primeiro momento.
A ligação deles com a Polônia evitou que as tradições eslavas fossem totalmente substituídas pelos alemães. Logo chegou a era do Iluminismo e, junto com ela, veio uma espécie de renascimento nacional sorábio, resistindo ainda mais à germanização. Mas essa era a Europa antes do século XXI. O caos territorial e as guerras eram constantes, e Napoleão acabara de chegar para bagunçar ainda mais. O novo reino da Saxônia foi estabelecido como sucessor do eleitorado devido à dissolução do Sacro Império Romano-Germânico e à criação da temporária Confederação do Reno. Ele manteve a Lusácia, mas não por muito tempo. Os governantes da Saxônia haviam se aliado a Napoleão, então, quando ele foi derrotado, o Congresso de Viena de 1815 dividiu a Lusácia e tirou parte dela da Saxônia. A Baixa Lusácia e até mesmo parte da Alta Lusácia foram concedidas à Prússia, com a Saxônia ficando apenas com uma pequena parte ao sul. Vendo a Prússia surgir como principal estado alemão, cientes do seu poder militar e testemunhando a unificação gradual da Alemanha, os lussacianos, ou sorábios, ficaram compreensivelmente preocupados. Eles exigiram que sua terra se tornasse uma unidade administrativa própria, mas os prussianos recusaram, dividindo-os entre Brandemburgo e Silésia. Mas, em resposta, e vendo isso como uma ameaça adicional à sobrevivência de sua cultura e identidade, os séculos XIX e XX foram uma era de renascimento cultural. Foi nesse período que surgiram as línguas modernas do sórbio superior e inferior, ou lusaciano, evoluindo a partir dos idiomas anteriormente falados por seus ancestrais. A literatura nacional floresceu, e muitas organizações nacionais, como a Domovina, uma liga independente de sorábios e wendos, surgiram. Um jornal em língua sórbia foi criado. Aqui, podemos ver sua primeira edição de 1848, e a cultura e a língua sórbias resistiram durante todo o processo de unificação da Alemanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, a região teve um campo de prisioneiros com cerca de 1.500 poloneses. É importante lembrar que, nesse momento, a Polônia já não existia há algum tempo, pois a Alemanha, Rússia e Áustria a dividiram entre si algumas décadas antes. Talvez, como resultado disso, após a guerra, a região apoiou as revoltas da Silésia de 1919, quando poloneses étnicos e silesianos, incluindo alguns sórbios, se rebelaram contra a República de Weimar alemã e queriam que a área fosse transferida para a recém-fundada República da Polônia, mas não conseguiram alcançar esse objetivo. Quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha, o governo deles realizou uma grande campanha de mudança de nomes de lugares na região para apagar a origem e identidade eslavas. A maioria desses nomes foi restaurada após a Segunda Guerra Mundial, mas durante a própria guerra, a região foi novamente alvo de germanização e perseguição. Muitos sorábios foram presos, executados ou exilados. Vários campos de prisioneiros, concentração e trabalho forçado foram criados na região. Eles foram tão perseguidos que o governo polonês no exílio passou a defender isso após a guerra. Os sórbios deveriam ter liberdade como nação, seja dentro da Polônia, da Tchecoslováquia, ou até mesmo como um estado sorábio totalmente independente com o apoio da Polônia. Na verdade, aconteceu uma mistura disso. O Acordo de Potsdam dividiu a Lusácia entre a nova República Alemã e a Polônia, mas a Polônia logo foi tomada pelo regime soviético, e eles expulsaram todos os alemães e sórbios do lado polonês da Lusácia. O outro lado era da Alemanha Oriental, outro fantoche soviético. Apesar de não serem expulsos, seus direitos não foram respeitados no início. Por causa disso, o Comitê Nacional da Lusácia, que foi criado em Praga, reivindicou o direito à autodeterminação e a se tornar independente ou se juntar à Tchecoslováquia em vez da Alemanha. Eles não atingiram o objetivo, mas a Alemanha Oriental cedeu um pouco depois. Em 1950, concederam autonomia linguística e cultural. Escolas e revistas lusácias foram permitidas, e a Domovina foi revivida, embora sob o controle do regime. Quando o Muro de Berlim caiu e a Alemanha se unificou, eles novamente tentaram formar seu próprio Estado dentro do sistema federal alemão, mas novamente não conseguiram. Eles permaneceram parte da Saxônia e de Brandemburgo com direitos culturais e linguísticos, mas sem autonomia. Hoje, mais de 80 mil eslavos sórbios continuam vivendo na região como minoria. Os descendentes das antigas tribos eslavas ocidentais, os lusácios, Milcenes, Sali e Vins,
Muitos desses 80 mil ainda falam sua língua, mas apenas cerca de 30 mil a utilizam como idioma principal. Ruas e placas de trânsito são frequentemente bilíngues, e os esforços para proteger e preservar sua cultura e identidade folclórica continuam. Ainda existe um jornal diário em língua sórbia, o Srpski Noviny, uma estação de rádio sórbia e também alguns programas de TV. Mas como é que a língua realmente soa hoje em dia? O sórbio, ou seu predecessor Vindish lusaciano, é uma língua indo-europeia eslava ocidental. Eles são parentes do polonês, tcheco e eslovaco. O sórbio superior se assemelha mais ao tcheco, enquanto o inferior ao polonês, provavelmente devido à proximidade geográfica e influência dessas línguas. Eles diferem um pouco dessas línguas em algumas características, principalmente por preservarem mais traços arcaicos das línguas proto-eslavas, como o número dual. Além das formas singular e plural, o sórbio possui uma forma dual para exatamente duas unidades de algo. Por exemplo, uma mão é rukal, enquanto duas mãos é ruzi, mas mais de duas mãos é roque. E eles também têm pequenas ou grandes diferenças de vocabulário, como a palavra verão, que em sórbio inferior é lesse, mas em sórbio superior é leco. Em tcheco é leto com T, e em polonês também. Para mim, o mais fascinante é a grande diferença entre o sórbio superior e o inferior, principalmente na ortografia e pronúncia. Isso também se relaciona à proximidade geográfica e influência linguística da Tchequia e Polônia. Por exemplo, o tcheco tem o hábito de encurtar sílabas nas palavras à medida que a língua evoluiu. O sórbio superior também fez isso, enquanto o sórbio inferior não fez. Isso gera diferenças, como a palavra amigo sendo presil em sórbio superior e psijazel em sórbio inferior. Também há diferenças nos gêneros. Gus em sórbio inferior é gus na forma feminina, mas em sórbio superior é russu em gênero neutro. Porco é swinja e swinio, respectivamente, sendo um feminino e o outro masculino. Realmente parecia que a separação da Lusácia em duas ao longo da história contribuiu para as diferenças linguísticas modernas. Mas ainda é fascinante que eles conseguiram manter esse idioma até hoje, sobrevivendo a todos esses processos de germanização e até mesmo as mudanças territoriais, e muitas dessas mudanças aconteceram na região deles. Curiosamente, um dialeto do sorábio também já foi falado no Texas, nos Estados Unidos, em uma cidade apropriadamente chamada Serbin, lar de muitos imigrantes do século XIX que vieram da Lusácia e se estabeleceram lá, mas hoje não restam mais falantes. Então, se você quiser ouvir o idioma, precisa viajar para essa parte muito específica da Alemanha,